Entre as passagens bíblicas comumente apresentadas em apoio à errônea crença do estado consciente dos mortos, acha-se também o relato da visita do rei Saul à pitonisa de Endor. Pretendem os imortalistas que foi realmente a alma ou o espírito de Samuel que apareceu e manteve entrevista com Saul. Mas os fatos relacionados com esta prática necromante impossibilitam esta conclusão. Sabemos, na verdade, que o Eterno havia negado a responder Saul por meios oficiais como sonhos, Urim e Tumim, inclusive pelos profetas, vejam. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim e nem por profetas. Primeiro livro de Samuel 28:6. Eu estava aqui pensando, os espíritas batem tanto nesta tecla de imortalidade e não veem que o texto da evocação de Samuel fala contra eles. Se eu fosse espírita, eu evitaria falar sobre o primeiro livro de Samuel 28. Se nós fizermos uma análise do fato em si, veremos que o espiritismo só tem a perder. Vejam só, será que Hashem, o Senhor, o Eterno, colocaria de lado os meios lícitos para comunicar-se com Saul, trocando por meios ilícitos e condenados como eram as artes de necromancia? Na verdade, é esta própria necromancia que o Severino Celestino divide, isto é, na ideia dele existia a necromancia do balançar cadáveres e, que era uma coisa, e a evocação do espírito era outra coisa, um outro tipo de necromancia. Mas a concepção que os escritores bíblicos nos passam é que o homem não é dual, que quando morre divide-se em dois, indo a matéria morta para a sepultura e um espírito consciente para o plano espiritual. Na Bíblia, a palavra mortos vem do hebraico metim, plural de met, corpo morto, cadáver defunto, como o próprio Severino afirma. Salomão diz assim: pois os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Para eles não haverá mais recompensa, já não se tem nem mais lembrança deles. כי החיים יודעים שימותו, והמתים אינם יודעים מאומה, ואין עוד להם שכר כי נשכח זכרם. E tem gente que diz assim, mas está se referindo ao corpo. É óbvio, como dito, o homem é o corpo, e é neste corpo que encontram-se as suas faculdades mentais, os seus pensamentos. O conceito dualista, caro amigo, surgiu com a filosofia grega e nada tem de ver com a Bíblia. Quando o Eterno diz para não nos envolvermos com necromancia, será que ele está dividindo um tipo da outra? A dos cadáveres não pode, mas a do espírito sim. Como se uma não fosse então consequência da outra. Inclusive, Severino, citando Deuteronômio, diz assim: não passe o seu filho ou sua filha pelo fogo, nem procure quem exija dos mortos a verdade. Só que morto aí, a palavra morto aí, não é espírito. Não é nefesh nem nechamá. O Deuteronômio 18, Moisés fala em metim. Metim não é nem nechamá, nem é nefesh, é cadáver. É cadáver. Então ele está falando daqueles que balançavam os cadáveres e não daqueles que procuravam contato com espíritos, vamos dizer assim, fora do corpo. Você acha isso racional? É dito para não nos envolvermos com necromancia, mas é somente com a necromancia do cadáver que não pode. A da evocação do espírito pode. Contudo, a necromancia, em sua acepção mais pura e antiga, traz alguns aspectos mais macabros que outras práticas adivinhatórias. O uso de cadáveres ou de, no mínimo, partes do corpo como ossos, dentes, unhas, pelos e fios de cabelo é comum à necromancia. Neste momento, não há simbolismos ou representações alegóricas. A presença física de um cadáver ou de seus restos mortais é frequente nos rituais, pois é o espírito daquele corpo que será evocado. Então ele está falando daqueles que balançavam os cadáveres. Só pode ser brincadeira. A única diferença é que na antiguidade era com o cadáver fresco, Mas atualmente o espiritismo usa uma outra tática. Deixam o cadáver para lá e evocam somente o espírito. Já está de bom tamanho. A sacudida do morto. Ele descreve que em certos rituais o cadáver era colocado em uma posição ou suspenso, e o necromante realizava movimentos ou o balançava, para que, através do rigor mortis ou de espasmos manipulados, o corpo parecesse dar sinais de sim ou não. Então, toda relação com mortos no sentido psíquico ou espiritual ou até mesmo físico, como era a prática na antiguidade, a necromancia é um ato ilícito. O que o Severino não entendeu ou fez de conta
é que os cadáveres ou restos mortais como crânios, ossos, eram o quê? Eram apenas os instrumentos que se usavam para a evocação, mas a finalidade foi sempre a mesma, evocar um espírito através destes instrumentos. Por isso é dito repetidamente na Bíblia que nós não devemos nos envolver com mortos em todos os sentidos, pois, como nos ensinam os próprios escritores bíblicos, nós corremos o risco de sermos pegos por entidades malignas e de sermos enganados por estas entidades. Severino diz que o texto em Deuteronômio 18, 11, Moisés se refere àquelas pessoas que balançavam cadáveres, metim, e não àquelas pessoas que procuravam contato com espíritos fora do corpo, né? Aí então ele cita 1 Samuel 28 para tentar se consolar e continuar fazendo errado. Ele próprio fala em Neshama, porém a palavra Neshama não é o mesmo que espírito, Ruach. Não é o mesmo espírito ensinado pela filosofia grega, sendo um ser pessoal, consciente, que sai da pessoa na morte para desfrutar sua consciência no mundo espiritual. Na verdade, a Neshama é o fôlego. O Eterno não pôs no homem algo que se tornaria consciente, mas apenas um fôlego de vida, Nishmat Haim. Por isso o homem é corpo, é carne, e não espírito, como quer a doutrina imortalista. לא המתים יהללו יה, ולא כל יורדי דומה. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio, Salmos 115, 17. Por isso, existe a necessidade da Techiat Metim, a ressurreição dos mortos ou revivificação dos corpos. A Bíblia é coerente consigo mesma. Diz Davi, porque na morte não há lembrança de ti. Salmos 6, 5. Bem, no entanto, quanto à consulta de Saul à pitonisa, temos mais informações relacionadas às Escrituras. Primeiro vamos saber o que é uma pitonisa. Eram assim chamadas as mulheres que serviam a Piton, deus da magia e adivinhação, como sacerdotisas no oráculo de Pitos ou Delfos. A primeira pitonisa surgiu na Grécia. Serviam em Delfos e então, devido ao grande número de consultas, a atividade se expandiu. As pitonisas eram eleitas geralmente entre as mulheres de classe nobre. A nomeação de uma pitonisa muito se assemelhava a um ritual de possessão. Eram conduzidas a um oráculo dos deuses gregos, Apolo, Marte e Júpiter, e com grandes rodopios, contorções, encerravam o ritual. Não obstante algumas versões verterem pitonisa ao invés de feiticeira, o sentido em pouco se muda. Alguns ainda aludem a tal prática como mediunidade, ou que Saul buscou uma médium. Mas a mediunidade em Israel por essas épocas era vista de uma maneira bem diferente do que os professos espíritas apregoam hoje. A palavra no hebraico para médium é ov, que a Septuaginta traduziu como engastrimutos. A Septuaginta, então, é a versão grega do Tanakh, ou a Primeira Aliança, também conhecido como Antigo Testamento. Então tem a ver com gastronomia, estômago. Mas como assim? Engastrimizoi se refere ao fenômeno de adivinhação clássica de falar sem aparecer para falar, associadas principalmente com profetisas, como o famoso Delphos Oracle, ou com videntes que atuaram como condutas para a voz de alguém no além-túmulo, como a história bíblica da bruxa de Endor. Qual era a crença no antigo Israel? Ora, os médiuns, os feiticeiros, tinham uma tenda, e embaixo dessa tenda era cavado um buraco, e através disso eles praticavam a ventriloquia, isto é, falavam pelo estômago, imitando a voz do espírito. Por isso, a Septuaginta traduziu então o termo engastrimutos. Então estas servas geralmente eram estrangeiras e quase sempre criam no erro ou superstições. Por isso, médium, no hebraico, ov. É traduzido em algumas versões bíblicas por espírito adivinhador ou espírito familiar, e no texto grego dos 70, Septuaginta, foi traduzido por engastrimutos, ventríloco, de fala diferente. Eu coloquei esta transliteração do hebraico para você ver que não existe diferença entre o balançar cadáver ou evocar espírito fora do corpo, como diz o Severino, que existe essa diferença, onde o Deuteronômio fala de metim, cadáveres, defuntos que balançavam os cadáveres, e no caso de 1 Samuel 28:7 seria então uma evocação de um espírito fora do corpo. Mas é tudo a mesma coisa, tá? Como você pode ver, tem ov em Deuteronômio, olha só,
E também tem Ov em 1 Samuel 28:7. וחובר חבר, ושואל אוב וידעוני, ודורש אל המתים. Transliteração para 1 Samuel 28:7. ויאמר שאול לעבדיו, בקשו לי אשת בעלת אוב, ואלכה אליה, ואדרשה בה. ויאמרו עבדיו אליו, הנה אשת בעלת אוב, בעין דור. O espiritismo, na tentativa de querer se assemelhar às nomenclaturas bíblicas, acabam por querer que médium seja profeta, usando a palavra Navi. Navi. Na verdade, Navi vem do hebraico e significa profeta, ou o intermediário entre o homem e a divindade, mas médium é Ov, ou aquele intermediário entre um vivo e um suposto espírito do morto. Então ele está falando daqueles que balançavam os cadáveres e não daqueles que procuravam contato com espíritos, vamos dizer assim, fora do corpo, o que aconteceu com Saul e o que aconteceu no famoso fenômeno de Moisés. Então, uma coisa não tem nada de ver com a outra. Ov é algo completamente oposto ao Navi. Ov é quem consulta um espírito, quem invoca um espírito, como um médium hoje. Mas Navi está relacionado a Israel, né? Era um porta-voz do Eterno, tendo que falar dentro dos preceitos da Torá. Então, esta questão do espírito impessoal já anula toda e qualquer possibilidade de uma manifestação de um espírito de morto. Logo, Samuel está morto, e somente pela ressurreição física ele poderia então recobrar a sua consciência, visto que ele não ressuscitou para falar com Saul. Daí então eu pergunto, o Eterno é contraditório? Claro que não. Veja que ele resolveu não responder mais a Saul nem por sonhos, nem por Urim e nem por profetas. E o Eterno tem se desviado de mim, e nem me responde mais, nem pelo ministério dos profetas. Então, como poderia ser o profeta Samuel na evocação se o Eterno não estava mais usando profetas para responder a Saul? A Bíblia também diz que o Espírito do Senhor, o Ruach HaKodesh, havia se retirado de Saul. E o interessante é que ao se retirar o Espírito Santo de Saul, o mesmo Saul falou, buscai-me uma mulher que tem espírito de quem? Do Senhor? Claro que não. Buscai-me uma mulher que tem espírito de feiticeira. 1 Samuel 28:7. Uma entidade maligna preparava Saul para tal ato, mesmo porque, caro amigo, ele morreu por consultar a médium. E uma coisa interessante é que Samuel, quando em vida, disse que a desobediência é como um pecado de feitiçaria. Samuel chamou a feitiçaria de pecado. Daí então ele aparece em espírito chamado por uma feiticeira. Como dito, para piorar a situação, Saul acabou morrendo mais tarde por ter ido consultar a médium. Mesmo que fosse simplesmente para buscar uma simples e ingênua informação a um grande profeta, Saul morreu por causa disso. Entende-se assim que não há nada de bom nesta prática, caro amigo. Veja que Severino Celestino diz que Moisés proibiu apenas o mau uso das evocações. Agora me responda, que mal há em querer pedir conselhos a um profeta? Não há mal nenhum nisso. Tomemos como exemplo aquela jovem adivinhadora na Brit Hadashah, no Novo Testamento, né? Que seguia Paulo e aqueles que estavam com ele e dizia, olha, estes homens que estão anunciando o Evangelho, o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. Atos 16:17. Ora, esta jovem não estava fazendo bom uso de sua adivinhação? Claro que sim, mas Paulo a repreendeu e disse, em nome de Yeshua, te mando que saias dela. E na mesma hora o espírito saiu. Atos 16, 17 e 18. Bem, caro amigo, para finalizar este trabalho, quero dizer que a filosofia de Sócrates e companhia, com respeito à imortalidade da alma, ao estado do homem após a morte, só serviu para fazer com que as pessoas neguem a maior realidade da vida humana, a ressurreição. Ressurreição física. Não há outra maneira de uma pessoa voltar a viver ou ter consciência após a morte sem ter a restauração do seu corpo saído da sepultura. O homem não existe na morte.
O homem é o próprio corpo e o seu eu está na sua mente física. Morrendo o corpo, morre o homem na sua totalidade, pois o homem é uma unidade. Não é divisível que ao morrer a parte física, ele seguiria vivo através de uma outra parte chamada espírito em plenas faculdades no mundo espiritual.